Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Grande alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos. E vamos estudar um pouco sobre a vida de alguém que tinha tudo para ser uma grande pessoa de Deus. Infelizmente, ele naufragou. Infelizmente, ele não conseguiu ser aquilo que Deus queria. E essa pessoa, a história dela está registrada em 1 Samuel, capítulo 9. Aqui em 1 Samuel capítulo 9 apresenta o chamado dessa pessoa, chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A escritura diz que Saul era jovem, quando ele foi chamado, ele era belo, ele era tão belo que entre os filhos de Israel, 1 Samuel 9, verso 2, entre os filhos de Israel não havia outra pessoa de maior beleza do que ele, beleza física. Diz que desde os ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Esse homem era Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi chamado para que ele pudesse ser o líder do povo do Senhor. E ele recebe, então, essa incumbência. Ele sai para buscar umas jumentas do seu pai. As jumentas foram extraviadas. Ele atravessa a região montanhosa de Efraim. Saul, ele era benjamita, da tribo de Benjamim. E ele não acha as jumentas. E ele depois passa para a terra de Salim, uma região em Israel, né, que significa a região das raposas. Mas as jumentas também não estavam ali. E então ele vai até a terra de Benjamim e ele também não acha ali as jumentas. Veja, interessante como Deus fez para poder trazer Saul. Alguma coisa haveria de acontecer. Saul, ele parece aparentemente, né, que há um prejuízo. O pai dele toma um prejuízo, acontece alguma coisa e faz com que ele ande ali, com certeza, dezenas e dezenas de quilômetros. E quando esse homem, então, chega naquela região, ele diz, então, olha, eu tenho de voltar agora, porque eu já andei demais, verso 5, e agora o meu pai, ao invés de ficar preocupado pelas jumentas, vai ficar preocupado comigo, porque eu já estou há muitos dias fora de casa. Antigamente, quando se fazia uma busca com relacionado a alguma coisa, não era apenas uma busca de um dia para você buscar uma ovelha, uma jumenta. Você ia naquela busca e você passaria alguns dias até fora de casa. E foi exatamente isso que acontece com Saul. E Saul decide, então, voltar para casa. Decide voltar para casa porque já havia passado muito tempo. Mas diz então aqui o verso 6, que ele percebe que há um homem de Deus ali, e que esse homem de Deus, o que ele diz, acontece. Vamos até lá, e ele vai nos mostrar o caminho. E eles vão até esse homem de Deus, é o chamado vidente aqui. Eles vão até esse homem, e esse homem é Samuel. Esse homem é Samuel. Versículo 15 diz, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelou a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, eu vou enviar a você um homem da terra de Benjamim, e você vai ungir esse homem príncipe sobre o meu povo, de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Israel vivia sendo afligido por os filisteus. Os filisteus eram um povo saqueador na época, e fazia fronteira com os termos de Israel. E o Senhor diz, eu atentei para o meu povo, e o seu clamor chegou a mim. Então, esse era o homem escolhido, esse homem era Saul. Nós percebemos o seguinte, a partir desse momento, quando Samuel vê Saul, Samuel logicamente não sabia. O verso 17 diz que ele vê Saul, e o Senhor lhe diz, logicamente aqui é o Espírito do Senhor, diz a ele, eis o homem de quem eu havia falado, é esse homem que vai dominar sobre o meu povo. Então Saul se chega a Samuel e diz, olha, é aqui a casa do vidente? E o verso 19 diz que Samuel responde para ele, eu sou o vidente, suba adiante de mim até o alto, nós temos aqui um primeiro andar, um terraço, e você vai comer comigo. E pela manhã eu vou despedir, e tudo que está no teu coração eu vou te dizer. E o verso 20 diz ainda mais, quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, veja, Saul estava aí no mínimo há 2 dias, 3 dias também procurando as jumentas. Não se preocupe o teu coração, porque elas já se encontraram. E agora Samuel começa a desvendar para ele de uma forma que inédita, ele nem sequer imagina, quem sabe,
o teor dessas palavras, o sentido dessas palavras. Porque Samuel diz assim: e para quem está reservado tudo que é precioso, tudo que é desejável em Israel? Não é para você e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: mas como? Eu não estou entendendo. É isso que está querendo dizer. Eu não estou compreendendo o que você está dizendo, porque a minha casa é a menor. Eu sou Benjamim, da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a menor das tribos de Israel. E a minha família, dentro da menor tribo, também é a menor família. E nós vemos aqui que Deus segue um padrão quando Deus vai escolher alguém. Você vê que Deus escolheu aqui alguém da menor tribo, a tribo de Benjamim, era a tribo mais insignificante, e dentro da tribo mais insignificante, Deus escolhe a família mais insignificante. E ele então diz: mas por que isso? Por que o Senhor me fala então com estas palavras? Diz o verso 21. E do verso 22, Saul toma a Saul e o seu moço, leva eles até a sala de jantar, lhes dá um lugar de honra entre os convidados. Você já viu pessoas ali, já que estavam preparadas, aguardando que haveria de acontecer alguma coisa especial, porque Samuel havia convidado essas pessoas. E aqui diz o texto que eram cerca de 30 pessoas. 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traga a porção que eu te dei. Que te disse: põe essa porção à parte. Ou seja, já havia preparado uma porção especial para que fosse oferecida ao futuro rei. E o verso 24 diz que o cozinheiro foi e trouxe aquela coxa e coloca diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer: eu convidei o povo, e assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Quando ele desce do alto, verso 25, falou Samuel com Saul sobre o eirado. E diz a palavra que levantaram-se de madrugada, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado e disse: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. E o que acontece aqui? Eles descem ali e ele então diz a palavra: eu vou te fazer saber a palavra de Deus. Aqui nós temos toda uma preparação para esse homem. Nós temos uma reunião especial, nós temos uma comida especial, um alimento especial, porque ele deveria fazer uma função especial. Tudo isso aqui não era porque Saul, individualmente de si próprio, ele era especial, mas ele agora havia chamado para um encargo especial. E esse encargo especial que Deus agora havia chamado Saul, ele necessitava com que fosse feito todo um aparato, para que as pessoas vissem que agora ele estaria recebendo uma responsabilidade especial da presença de Deus. No outro texto diz, no capítulo 10 agora, que Samuel, no verso 1, Samuel pega um vaso de azeite. E o azeite aqui, mais uma vez, é o óleo, ele simboliza o Espírito. Ele simboliza o Espírito. E nós temos aqui alguns passos. Primeiro passo, Deus chama alguém, essa pessoa não é capacitada, essa pessoa não tem qualidades especiais dela própria, mas quando Deus chama essa pessoa, Deus leva essa pessoa para o alto. Ali no alto, a pessoa precisa ser elevada, ser apresentada à grandeza da sua responsabilidade, à grandeza do seu chamado. E você vê tudo isso nesse momento aqui sendo apresentado de forma simbólica para Saul. Por isso Samuel leva ele para o alto. Por isso Samuel prepara um lugar, tem 30 pessoas. Ele é apresentado ali. Ele é chamado diante das pessoas para que as pessoas percebam e ele perceba também que a função dele não deve ser uma função escondida, velada, guardada, mas deve ser uma função, um ofício público, para que todos percebam que ele está desempenhando um ofício público da parte do Senhor. Então, agora, depois de todas essas circunstâncias serem apresentadas, Samuel vai então ungir a Saul. E ele unge a Saul e pega um vaso de azeite, que é um frasco, uma ânfora, e enche de azeite. O azeite é símbolo do Espírito. Segunda lição aqui, segunda ou terceira lição. Você não pode desempenhar um ofício sagrado da parte do Senhor, primeiro, se você não for chamado. Segundo, se você não preencher os requisitos, se você não receber a orientação da forma como Deus determina, e se você não for cheio do Espírito Santo.
Quer queira, quer não, mesmo quando o ser humano ele não tem o Espírito de Deus, ele pode estar propício a receber influência de espíritos de outro lado, de espíritos de outra parte. Então, para batalhar, para permanecer, para desempenhar um ofício especial, para desempenhar um ofício que não é comum, um ofício incomum, Deus espera que nós sejamos cheios do seu Espírito. Por isso que Samuel pega o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça. Por que não derramou sobre o corpo todo de Saul? É simples, porque é da cabeça que você, na sua mente, tem a ligação com a mente de Cristo. Paulo diz que o cabeça de todo homem é Cristo, e que nós devemos ter a mente de Cristo, os pensamentos, e essa conexão, essa transmissão do pensamento, ela é feita da mente de Cristo, que é ligada à mente de Deus. Então Cristo, ligado à mente de Deus, ele pode ligar-se à nossa mente através do seu Espírito. E por isso essa unção, o azeite derramado sobre a cabeça. E agora veja as palavras de Samuel. Ele diz assim: não te ungiu porventura o Senhor? Tudo que Samuel estava fazendo em nome do Senhor. Esse é outro ponto que precisa ficar bem claro. Tudo na nossa vida precisa ser feito em nome do Senhor. Mas lógico, se você tem a unção do Senhor. Nada deve ser feito de nós mesmos, mas apenas em nome do Senhor. E ele diz: não sou eu quem estou ungindo você. Você está sendo ungido da parte do Senhor. Você é príncipe agora sobre o povo de Israel. Então aqui esse homem recebe um convite, ele recebe um chamado. E todos nós recebemos um chamado da parte de Deus. E muitas vezes, para que nós recebamos o chamado, nós muitas vezes podemos estar em busca de jumentas perdidas. Muitas vezes nós estamos buscando jumentas perdidas no deserto. E o que significam as jumentas perdidas? Você pode estar correndo atrás do vento. Veja que Saul nunca achou as jumentas perdidas do pai dele. Então, você pode estar buscando hoje jumentas perdidas do seu pai, pode estar buscando jumentas perdidas suas. Você pode estar buscando hoje coisas na sua vida que não têm valor. Eu posso estar buscando hoje na minha vida, durante um dia, durante 3, durante anos, coisas que eu nunca vou encontrar. Essa lição precisa ficar clara para nós. Eu preciso parar de correr atrás das coisas que não têm valor. Eu preciso correr através do Espírito em busca das coisas que realmente têm valor. Agora, vai chegar o momento que eu vou ter um encontro com Deus, que você vai ter um encontro com Deus. Esse encontro pode ser da forma mais simples e também pode ser da forma mais dramática, mas nós vamos ter esse encontro sim. Quando nós temos esse encontro, em algum momento da sua jornada, depois de um dia, depois de 2, depois de 3, Deus vai enviar alguém, como fez com Saul, alguém no lugar de Samuel. E quem sabe seja aquela pessoa que falou algo da palavra para você. Seja aquele amigo, seja aquele vizinho, seja alguém com uma mensagem. E aquela mensagem, ela é uma mensagem que diz o seguinte: esqueça as jumentas do seu pai. Esqueça o que você está procurando a vida inteira. Pode ser riqueza, pode ser fama, pode ser poder, pode ser o carro do ano, pode ser a casa na praia. Eu não sei o que é, Deus sabe o que é. E o primeiro ponto, para que Deus possa desenvolver o que Ele quer fazer na sua vida, é dizer o seguinte: você sabe as jumentas que você está procurando? Esqueça. Esqueça elas. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo mais importante para você. Então esqueça as jumentas. Se Saul tivesse continuado procurando as jumentas, aquelas jumentas que haviam se perdido do seu pai, ele não teria conseguido receber a unção do Espírito de Deus. Ele precisou parar, ele precisou dormir, ele precisou esquecer para que então ele pudesse ser ungido. Quais são as jumentas da vida que você pode estar procurando hoje? Quais são as jumentas da vida que você pode estar se apegando hoje, está perseguindo as jumentas de todas as formas? Sabe, nós nunca vamos encontrá-las.
sabe, a fama, a riqueza, o poder, o dinheiro, o medo. O medo, tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, isso, meu Deus, como é que vai ser se eu não tiver isso? Tudo isso são jumentas, vamos dizer assim, são coisas temporárias, e nós, muitas vezes, Deus até tem uma palavra que ele diz assim, as pessoas perseguem o vento, né, o dia todo. É o texto que está aqui, Oséias capítulo 12, verso 1. Oséias 12, verso 1. Um dos problemas de Israel do passado, e também é o problema hoje da humanidade, está aqui em Oséias 12, verso 1. Deus diz assim, Efraim, que significa Israel, apacenta o vento. O que é apacentar? É cuidar do vento. Como é que alguém pode cuidar do vento? Se você vê alguém no lado de fora, na frente da sua casa, na rua, tentando cuidar do vento, você vai achar que essa pessoa é o quê? Maluca. Se você vê alguém tentando perseguir o vento, o que é que você vai achar dessa pessoa? E é exatamente isso que Deus diz aqui, a linguagem que Deus fala em Oséias 12, verso 1. Deus está dizendo, o meu povo persegue o vento o dia inteiro. Será que o que eu persigo na minha vida, tenho perseguido, tenho buscado como mais importante para mim, Deus está dizendo que é apenas vento? Deus quer que você persiga algo mais importante, Deus quer que você coloque suas forças em algo que realmente vale a pena. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Quem sabe você tem perseguido o vento já durante anos. Sabe? Perseguido o vento de doutrina. Sabe? Outro vento que a Escritura fala é o vento de doutrina. Vento de doutrina. Tá aqui, outro texto. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 14, que dentro do sistema religioso, das milhares e milhares de religiões, de filosofias religiosas, o apóstolo Paulo diz aqui que as pessoas, elas são como meninos. Qual o problema em ser menino? Nenhum, é maravilhoso ser menino. O Senhor Jesus disse que as crianças, que nós devemos ser como crianças, porque das crianças é o reino dos céus. Agora, nós devemos ser como crianças em que sentido? Na pureza, na simplicidade. Agora, na inteligência, na sagacidade, no entendimento, nós não podemos ser meninos. Nós não podemos. Porque Paulo diz assim, que existem muitas pessoas que são como crianças, agitadas de um lado para o outro. O que é o agitar de um lado para o outro? É o que Oséias fala, está perseguindo o vento. Já pensou? Tentando estocar o vento, vamos dizer assim. Cadê o vento? Você fica o dia todo. Já imaginou a cena dessa? Alguém na frente da sua casa, você visse alguém na praia fazendo isso? Estou perseguindo o vento. Onde está o vento? Loucura. Mas quem sabe eu tenha feito isso durante anos da minha vida, durante 10, 20, 30 anos da minha vida, perseguido o vento. Sabe o que é o vento? Se você pensa que você vai ter vida, que você vai ser feliz por causa do seu emprego, por causa do seu trabalho, por causa de um carro do ano, por causa de uma conta bancária, sabe? Tudo isso não serve para nada. Isso é um vento. E eu já vi umas pessoas dizendo o seguinte, olha como é as coisas. Pobre é aquela pessoa que está ali, que mora numa casinha de taipa, e mora perto do rio, e passa o dia ali pescando, trabalhando no sol, e aí tem aquela pessoa, o executivo rico, ele passa a vida inteira dele se estressando, acordando de manhã e dormindo tarde da noite, para ganhar muito dinheiro, mas aí se estressa, pega uma doença, aquela coisa toda, e no final da vida, já com 60 anos, aí para de trabalhar para quê? Para ir viver justamente do jeito do pobre. Não, vou querer uma casa e vou ficar ali na beira da praia e vou pescar. É tudo vento, é apenas vento. Muitas das nossas prioridades são apenas vento, vento leste todo dia. E você está vendo ali, passa aquele vento e tem um nomezinho, dinheiro, passa aquele outro vento, fama, prazeres, é apenas vento. E aí Paulo diz aqui também que tem pessoas que seguem o vento. E que vento é? Vento de doutrina. Quanto vento de doutrina tem hoje? As pessoas não querem saber, as pessoas não se preocupam. Então, a lição que fica para nós de Saul é que nós não podemos ter um verdadeiro encontro com Deus sem deixar as jumentas de lado. Eu quero fazer uma pergunta agora a você. Você teve de deixar algumas jumentas de lado na sua vida? Quando você se encontra com o Senhor, para você receber a unção do seu Espírito na sua vida,
Você precisou abandonar alguma coisa? Você precisou deixar alguma coisa de lado? Você percebeu que existia alguma coisa que, se você continuasse com aquilo, quem sabe você não estaria aqui? Mas é claro que sim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser. É preciso deixar de lado alguma coisa. Até o último momento da vida, nós precisamos deixar de correr atrás do vento. E se eu perguntasse aqui, o que é que você deixou de lado? Qual foi o vento que você desistiu de procurar? E tem pessoas que gostam tanto de perseguir o vento que às vezes procuram, né, até aquele lá, o grandão, como é o nome dele? Qual é o nome? O tufão. Tufão, aquilo que é grandioso, né, mas é apenas vento. Então, o que Deus quer é que nós deixemos de perseguir o vento, aquilo que não importa. Tem tanta coisa que não importa. Tem tanta coisa que é apenas uma ilusão. E de hoje por diante, nós vamos ver isso cada vez mais claramente. Tudo que as pessoas se apegam nesse mundo vai ser destacadamente apresentado como uma grande ilusão. A partir desse momento, em 1 Samuel 10, Saul toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul e diz: agora o Senhor te ungiu, você é príncipe sobre Israel. Você agora é príncipe, diz a palavra. E diz aqui que quando ele recebe essa unção do Espírito, o que acontece? Diz a palavra assim: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Por que ele haveria de encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel? Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar? Por que ele haveria de encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel? Raquel foi mãe de José e Benjamim. E o Saul, ele era da tribo de Benjamim. Ele encontra 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, lá do território dele, em Benjamim. E eles vão dizer para ele: acharam-se as jumentas. Comprovação da palavra. E agora o teu pai está preocupado com você, realmente, dizendo: o que é que eu vou fazer com meu filho? Mas você vai passar adiante. Diz o verso 3. Você vai passar adiante. E você vai chegar a um carvalho, a uma árvore grande, não é isso? Que vai estar lá naquela planície de Tabor. Essa planície aqui, esse monte de Tabor, ele era um monte que tem uma cordilheira que havia ali, e isso conectava com os montes lá de Nazaré. E a pergunta é: onde é que o Senhor Jesus ele foi criado, vamos dizer assim? Em Nazaré. Também. E você vê aqui que esse carvalho, ele estava no caminho de Saul ao voltar para casa. E ele encontra mais 3 homens ali. E esses 3 homens estão indo adorar a Deus, lá em Betel. E Betel era chamada Casa de Deus, o primeiro lugar de adoração. Era um lugar antigo de adoração, lá junto à fronteira de Benjamim. O nome de Betel era Luz. E eles estão levando cabritos para adorar. Eles estão levando bolos de pão para adorar. E o outro está levando um odre de vinho. Então vejam as 3 coisas que esses homens estão levando. Um está levando 3 cabritos, outro está levando 3 bolos e outro está levando um odre de vinho. Cabrito, que é o cordeiro, representando o cordeiro. O outro está levando bolo de pão, que representa a palavra. E o outro está levando um odre de vinho, que representa o sangue. Tanta coisa simbólica aqui, tanto elemento simbólico. E eles vão te saudar. Oi, Saul. E você vai dar 2 pães. Eles vão te dar, aliás, 2 pães. E você vai ter de aceitar esses 2 pães. Eles vão te dar 2 pães, você vai ter de aceitar esses 2 pães. E você vai continuar andando com os 2 pães agora. Você não vai para a casa do seu pai, você vai passar direto, você vai ver essas pessoas, eles vão te dar 2 pães, você vai receber. E você vai seguir até Gibeá Elohim. E aqui Gibeá Elohim era um monte. Era um local de adoração também. E ali em Gibeá Elohim vai estar a guarnição dos filisteus. Para onde que o Espírito de Deus, para onde que Saul estava sendo levado? E quando você entrar nessa cidade, você vai encontrar um grupo de profetas. Eles vão descer do alto, eles estão descendo do alto. O grupo de profetas descem do alto. Antes deles estão vindo saltérios, estão vindo pessoas, né, com tambores, com flautas, com harpas, e eles estarão profetizando. Que cena tremenda. Nesse instante,
diz o verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Esse é o processo. Esse é o processo de transformação. Quando Deus quer fazer esse processo, na minha vida e na sua vida, é assim que esse processo é feito. Esse homem havia estado em busca do vento. Esse homem estava procurando as ovelhas do seu pai. Esse homem, quando saiu de casa, a mente dele jamais imaginaria que essas coisas iriam acontecer com ele. Mas o Senhor havia escolhido ele. E agora ele é chamado. Ele entra agora num padrão espiritual elevado, ele é ungido do Senhor. E ele recebe a unção agora com azeite. Mas para que essa unção do azeite simbólica se torne real, esse homem precisa fazer algo muito simples. E ao mesmo tempo algo que é muito complicado para muitos de nós, que se chama ter fé e obedecer. Fé e obediência. Veja que o profeta diz para ele, você vai sair, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. E então você vai passar mais à frente. Você vai encontrar homens dizendo, teu pai está preocupado com você. Mas você não vai até o seu pai está preocupado com você. Você precisa colocar em primeiro lugar a sua missão. Você precisa colocar em primeiro lugar a sua unção. Eu lembro até de uma passagem que chegou um homem para o Senhor Jesus e disse, mestre, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. O Senhor Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas você vem e me siga. Em primeiro lugar, na sua vida, antes de qualquer coisa, antes dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, de quem quer que seja, está a unção que Deus lhe confiou. Esse é o mais importante. Deus quer alguém assim. Deus está buscando alguém assim. Se o seu coração sente isso, Deus está chamando você para isso. Você não tem de olhar ao seu redor, você não tem de olhar para o que os outros estão pensando, você não tem de olhar para o que os outros estão dizendo. Em primeiro lugar está a palavra, está aquilo que Deus já terminou que você fizesse. Então Deus já coloca aqui de início já para Saul um teste. Você, eu sou ungido, eu tenho um azeite, eu sou isso de Deus. Tá bom, obedece a Deus. Deus quer saber se você realmente é assim, Deus quer te provar se você vai obedecer o que Ele vai falar na sua vida. Quando te apartares de mim, vai achar 2 homens, está lá no sepulcro de Raquel. Vão dizer, acharam essas jumentas, teu pai tá preocupado, teu pai está doente, teu pai está passando mal. Não, você vai em frente. Você vai chegar ao carvalho, você vai encontrar 3 adoradores. Você não tem nada na sua mão. Você não tem nada, absolutamente nada na sua mão. Mas quando você vai à presença de Deus, Deus prepara para você. E você aqui, eu não estou falando de dízimo, nada disso, de forma alguma. Você precisa ir até a presença de Deus. E para chegar na presença de Deus, você não pode chegar na presença de Deus sem nada. Esses homens aqui estavam levando cabrito, bolos de pães e um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães. E você vai receber o pão da mão deles. E você vai seguir. E quando você chegar lá na cidade, na fortificação dos filisteus, justamente onde está o problema, porque Deus chamou você, irmão. Não foi para ficar em casa de pernas cruzadas. Deus chamou você, não foi para ficar somente ouvindo pregação. Deus lhe chamou, não foi simplesmente para ficar ouvindo o outro falar e dizer, muito bem, fulano, continue, é maravilhoso Deus falando, enquanto isso eu continuo ouvindo. Isso na cabeça. Deus não chamou você para isso, não. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para ser usado. Não é só para olhar os outros sendo usados. Não, você precisa também. Você precisa parar de colocar desculpas diante de Deus. Se eu estou colocando desculpas diante de Deus, Deus não gosta de desculpas. A palavra diz que fora da cidade santa ficam os covardes. Esse homem chega agora onde está a guarnição dos filisteus. Ele podia pensar, o que eu vim fazer aqui? Eu sou o rei de Israel e vim logo para onde está a guarnição dos filisteus. O que tem de soldado aqui não é brincadeira. Então imagina se alguém aqui passa e diz, Saul, tu foi ungido rei. A primeira coisa que eles vão fazer é arrancar minha cabeça. Mas é para lá que Deus mandou Saul. Onde está a guarnição dos filisteus. Você vai entrar na cidade. Deus não está dando espírito de covardia não, irmãos, aqui para ninguém. Não é isso, espírito de covardia. E você vai encontrar que ali na cidade, na guarnição dos filisteus, você vai encontrar que tem profetas ali.
E você podia pensar, Saul podia pensar, nossa, eu tô doido, o que é que eu tô fazendo entrando aqui? Não tem ninguém aqui de Deus. Mas quando você entrar ali, você vai ver que tem profetas ali. Sabe por quê? Porque os profetas, eles estão vindo do alto. Os profetas, eles têm a unção. E eles estão descendo do alto, simbolizando a mão de Deus que estava sendo estendida para Saul naquele momento. O Senhor estava dizendo, eu te trouxe para cá, mas antes de você chegar aqui, eu já estava aqui esperando você. Então, pare de ficar colocando desculpas diante de Deus. Deus nunca me chamou para um lugar, Deus nunca te chamou, nem vai chamar ninguém aqui para fazer nada para Ele. E aí é onde entra aquela questão do evangelho do conforto. Ah, hoje você não precisa fazer mais nada. Você não precisa nem orar. Você só basta crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Vai nessa. Não é assim que a palavra diz, não. Sabe? Antes de você pisar nos espinhos, o Senhor Jesus pisou primeiro. Então, jamais, coisa alguma que Deus te peça, você vai poder dizer, mas Senhor, como é que você pede isso a mim? Como é que pode? Eu sou humano, você não sabe não? O Senhor Jesus já passou primeiro. Então, antes de Saul chegar lá na guarnição dos filisteus, os profetas já estavam lá. E eles estavam lá, não estavam reclamando, não. Eles não estavam lá dizendo, rapaz, a gente está com medo, o que a gente está fazendo aqui? Eles estavam louvando ao Senhor. Antes deles se encontrarem com Saul. Estavam louvando com saltério, tambores, flautas, harpas. E eles estavam profetizando. Se você quer viver agora nos últimos dias da história desse mundo, se você quer passar por todas as coisas que vão acontecer, não vai ser sentado na sua casa, não. Não vai ser sentado no seu sofá. Será que você acha que as coisas vão acontecer, o céu vai cair, as estrelas, o firmamento, o terremoto, eu vou ficar na minha casa, sentado no sofá, esperando, de repente abrir o céu e vir um anjo dizer, e aí, vamos lá subir? Ah, vamos sim. Ah, tá bom, agora finalizou, eu posso sair daqui. Tira isso da cabeça. É o maior engano. As pessoas não estão nem sequer imaginando as coisas que a palavra fala. Mas Deus trabalha assim, dessa maneira. Se você quer ser guiado por Deus, Deus vai guiar você, quem sabe não para onde você quer, mas para onde Ele quer. E Deus levou Saul justamente para lá. Só que agora vem a parte mais importante. A parte mais importante de tudo isso é que quando você obedece a Deus, quando você cumpre a palavra, quando você faz aquilo que Ele determina, mesmo que você não acredite. Aliás, tem como fazer alguma coisa que Deus determinou sem acreditar? Não tem. Melhorando a frase, mesmo que você não entenda, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Então, quando você faz uma coisa, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mas você vai pela fé e faz. O ponto central de tudo isso é que, no final das contas, Deus transforma a sua vida. O verso 6 diz que o Espírito do Senhor, então, se apossou de Saul. Só então, e apenas então, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E o que é que Saul fez? Ele profetizou. Ele profetizou com aqueles outros profetas. A partir dali, diz a palavra, ele seria mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faça o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Samuel diz, quando isso acontecer, agora veja que coisa tremenda. Sabe quando você pede uma coisa a Deus e Deus te dá uma chance na sua mão? E Deus diz assim, quando isso acontecer, agora vai ser a sua fé. Se você tiver fé para dizer para a montanha, move daqui e vai para lá, e você disser naquela hora, pela fé, naquela circunstância, a montanha vai. Se você tiver fé para dizer só para uma pedra, move, a pedra move. Vai depender da sua fé. Faça o que a ocasião te pedir. Agora, você tem que entender que Deus é contigo. Se você souber disso, você vai poder fazer muita coisa. Foi essa a mensagem que foi dada para Saul. Essa é a mensagem que é dada também hoje para cada um de nós. Você quer estar cheio do Espírito? Você quer estar cheio da palavra? Você quer unção? Tem muita gente falando disso, né? Você vê muita gente hoje aí nos programas de televisão, unção do Espírito. Então, fala de uma coisa que não sabe o que é. Para você ter a unção do Espírito de Deus, ser transformado, você precisa obedecer a Deus. Você precisa fazer o que Deus te manda. Você precisa se levantar da cadeira. Você precisa seguir aquilo que Deus determinou. Não adianta derramar o azeite na sua cabeça. Não adianta derramar o azeite na cabeça se você simplesmente não fez nada. Você precisa obedecer aquilo que Deus determina. Veja como inicia bem a história de Saul. Inicia muito bem mesmo. É um exemplo
para cada um de nós. Diz a palavra aqui no verso 8. Olha que maravilha, continuando ainda. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. Samuel está dizendo. E eu vou descer a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. E 7 dias você vai esperar até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Samuel já estava preparando esse homem. Diz, olha, você vai para lá. Você vai me esperar 7 dias. O número 7, é o número perfeito aqui do Senhor. Espera 7 dias. Verso 9 diz que sucedeu, pois que virando-se ele para despedir-se de Saul, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Sabe o que é que Deus viu aqui? Deus viu em Saul alguém que estava disposto a fazer acontecer. Quando Deus encontra alguém que entrega o coração nas mãos dele de verdade, sem questionar, sem perguntar por quê ou para quê, Deus pode usar essa pessoa. E diz a palavra que aquilo que era para ser feito 7 dias depois, Deus fez na mesma hora. Sabe por quê? Porque Deus mudou o coração de Saul. E Deus mudando o coração desse homem, Deus pode fazer maravilhas. Se Deus muda o seu coração, Deus pode fazer maravilhas também. E todos os sinais aconteceram. O verso 10 diz que ele chega em Gibeá, tem lá um grupo de profetas, ele encontra o grupo de profetas, o Espírito de Deus se aposta dele e ele profetiza no meio deles. Agora veja a mudança tremenda. O verso 11 diz que as pessoas começaram a olhar Saul profetizando. Saul não era de pregar a Bíblia, Saul não era de pregar a palavra, Saul não era de orar, Saul não era nada disso. Mas Deus pega uma pessoa do zero e transforma aquela pessoa. Diz a palavra no verso 11 que as pessoas que conheciam Saul, todos os que conheciam Saul, olhavam para ele e disseram, peraí, o que está acontecendo? Esse aí é o filho de Quis, era o nome do pai dele. O Quis, esse não é o filho do Quis. Como é que ele está profetizando? Esse cara mal lia a Bíblia. Ninguém via esse cara orar, ninguém via esse cara falar de Deus, era o cara que não estava nem aí para nada. Mas no dia que Deus muda o coração de alguém, no dia que alguém se entrega para deixar Deus operar na sua vida, Deus muda o seu coração e você se transforma em outra pessoa. Em outra pessoa. Foi isso que aconteceu na vida de Saul. Ele transformou-se, Deus transformou Saul em outra pessoa. Irmãos, Deus também quer nos transformar em outra pessoa. Em outra pessoa. E aqui também eu não podia deixar passar esse texto aqui, né? Cadê o texto? Cadê o texto que a gente acabou de ler? Deus lhe mudou o coração, não é isso? Naquele mesmo dia. Serás mudado em outro homem. A gente vê aqui, né? Saul se transformou outra pessoa diferente? Não, era a mesma pessoa. Mas ele sim foi mudado em outro homem. Você vê que a palavra outro aqui leva também lá para o outro consolador. Você vê o sentido, né? O sentido que nem sempre outro significa outra pessoa. Mas, finalizando, a experiência de Saul serve para nós. De que, como alguém iniciou muito bem com Deus, nós vamos ver os problemas que houve com Saul. Acho que amanhã nós podemos ver isso. E começou bem e terminou mal. E a pergunta é, por que ele terminou mal? O que aconteceu na vida desse homem? Um homem que foi ungido por Deus, um homem que andou no início com toda a vontade, teve o coração mudado, transformado. Bem, essa hoje é a primeira lição. Essa lição nós devemos aprender. Essa lição nós devemos trazer para a nossa vida. As outras lições, a partir da manhã, nós devemos aprender para não fazer, para não repetir. Mas vai ser uma lição também. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos fortaleça através da sua palavra e que nós possamos ir em frente para que Deus possa mudar o nosso coração e nós sejamos transformados em outra pessoa. Oremos. Pai que habita nos céus, nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra foi aberta. Ajuda-nos a que essa lição positiva do início da vida de Saul, ela possa também ser uma experiência na nossa vida de transformação, de mudança feita pelo teu Espírito. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos, finalizamos por aqui. Na sequência, amanhã nós voltamos mais uma vez a extrair algumas lições da vida de Saul. Deus abençoe, boa noite a todos e até a próxima.